Bom dia, bom domingo. Você conhece esse louvor que fala assim: eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Mudou a minha história, mudou a tua história. Eu tenho certeza que hoje, aonde nós estamos, quando éramos adolescentes ou em alguma fase da nossa vida, nós não imaginaríamos que estaria aonde estamos. Então, daqui a 10 anos, 20 anos, se permanecermos com a presença de Deus, sendo fiéis a Deus, obedecendo às suas palavras, crendo nele e nenhuma outra e não crendo em nenhuma outra palavra, em nenhuma outra direção, mas naquilo que ele fala, eu tenho certeza que eu e você nós estaremos muito melhor do que estamos hoje. Você tá vendo que a minha unha tá branca, né? Gente, eu pintei o cabelo e aí toda vez que eu passo a mão no cabelo, suja a unha. E eu não pinto a unha, né? Então ela ficava preta, parecia que era uma mulher suja. Então, enquanto a tinta ainda tá saindo, essa tinta fica saindo, não sei porquê. Aí eu botei uma corzinha pra não ficar aparecendo a parte preta embaixo da unha, né? Ficar aparecendo aqueles mecânicos, tava aparecendo aqueles mecânicos, tá? Esse é um hábito que eu tenho, eu não pinto a unha, tá? Não é condenando porque você pinta, né? Porque tudo hoje é generalizado. Eu sei que nós temos sofrido com obras más. Aqueles que amam o Senhor, eles são perseguidos. Mas eu trouxe uma palavra de Deus tão maravilhosa, que você vai pegar seu caderno agora para anotar a direção, o tipo de comportamento que eu e você deve ter nesta situação. A primeira coisa é: Deus, ele tem um destino para você. E não importa qual é a tempestade ou que se levantou no meio do caminho para atrapalhar o processo, para destruir o processo, para haver morte, assim diz o Senhor. Eu e você chegaremos no final do nosso destino. Porque Deus tratará com a tempestade, com as ondas, com os levantes que têm se levantado contra a sua igreja, contra o seu povo, contra você, que teme a Deus e tem praticado o bem e não o mal, diz o Senhor. Também falaremos de posicionamento. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se posicionaram. E diante de uma situação que aferia pressão, aferia sofrimento, uma situação difícil, uma situação fornalha de fogo, pensa aí, fornalha de fogo. Ou seja, era uma situação muito difícil, era uma situação muito tenebrosa, era uma situação que aferia morte, aonde ele perderia tudo aquilo que na Babilônia eles conquistaram, mas por serem fiéis a Deus, eles não negaram a seu Deus e não adoraram ao Deus de Nabucodonosor. Então Deus me falou sobre posicionamento e a dor do posicionamento. Porque nós nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo e ele vai fugir. Mas enquanto estamos passando pela situação, eu tenho uma palavra do Senhor exatamente. Ouça comigo. Daniel, capítulo 3. Aleluias, glória a Deus. Uma pessoa que descobre, um exemplo, um diagnóstico de câncer e tem que passar por uma terapia, é afetada fisicamente, é afetada nas suas forças celulares, porque
é pesado a medicação, né? Eu não sei bem como é o processo, mas eu sei que afere sofrimento, afere dor, fica sempre debaixo daquela ameaça, né? Porque o câncer, a gente ouve que várias pessoas morreram com câncer, outras não, que outras viveram milagres. Mas querendo ou não, você está ali com aquela ameaça. Mas não é diferente quem está com ameaça no casamento, na empresa, no meio da família, em um processo judicial, em uma prisão, porque praticou um caminho mau e foi parar em uma prisão, mas se arrependeu, abandonou os maus caminhos, está sofrendo as consequências da sua escolha, mas crê que Jesus vai o tirar desta situação. Como aquele homem de Betesda. Crê que Jesus vai restaurá-lo para estar no meio da sociedade, se movimentando, convivendo com todo mundo, porque essa é a palavra que o Senhor traz quentinha do céu para você, meu irmão e minha irmã. É que Deus vai restaurar o teu estado. Aquele homem estava em um estado de paralisação. Aquele homem estava num estágio de limitação. Pois o Senhor nos diz, Ele vai tirar a limitação, Ele vai tirar a paralisação e Ele vai devolver a você a vida. Mas Lília, ele tinha vida sim. Ele tinha vida. Mas ele não podia se mover. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de apoio. E quando Jesus o restaura, ele vive uma independência para se movimentar, para seguir a sua vida. E é o que Jesus quer de mim e de você. As obras, eu vou falar aqui algumas, fofocas, mentira, difamação. Ele quer que eu e você deixe, é o que ele tem falado para mim nos últimos dias, deixe para ele tratar e que a gente continue focando no caminho, focando no caminho, focando no caminho. Porque o nosso Deus, ele não tem um culpado por inocente. E cada um vai receber pelas obras das suas mãos. Pode anotar esta promessa. Pode anotar aquilo que o Espírito Santo de Deus revela à igreja de Jesus Cristo. Pode anotar as palavras de Deus, porque vai se cumprir esta palavra na nossa vida. Porque eu me incluo e também recebo esta palavra. Lá em Daniel capítulo 3, o que o rei Nabucodonosor viu? Viu, eu vou ler o versículo, que esses 3 jovens, numa fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, era uma tensão, trazendo para a nossa realidade, que essa situação trazia. O que Nabucodonosor viu? Viu os 3 jovens andando dentro da situação. Viu eles bem, viu eles equilibrados, viu que eles não estavam só, viu eles andando, caminhando, se movimentando dentro da situação difícil. Porque o seu Deus, a quem ele não se submeteu a adorar um outro Deus, o salvou da fornalha de fogo e não deixou que nada acontecesse com eles. E Deus, ele me dizia, eu nem lembrava dessa palavra que o Senhor tinha falado de posicionamento, e exclusivamente aqui de Daniel 3, mas aí quando eu comecei a falar, ele lembrou que tem pessoas que estão observando eu e você dentro dos processos e não entende porque a gente continua se movimentando, porque a gente continua caminhando, porque a gente continua bem, se estamos passando por situações difíceis, se estamos passando por aflições. Já ouvi alguém perguntar a você como você se mantém alegre? Porque é uma alegria no Senhor. Às vezes o cérebro ele está afetado, as emoções estão afetadas, os sentimentos estão afetados, mas só quem vive a alegria da palavra de Deus, levantando a pessoa, ressuscitando o espírito da pessoa, trazendo alegria, trazendo esperança e expectativa. Porque a palavra de Deus tem esse poder. A situação não mudou, estamos dentro da situação, mas a palavra de Deus diz qual é o final desta situação. E ainda que ele não explique como ele não explicou a Jó, ainda assim, por causa do caráter de Deus, nós sabemos
tem algo que ele vai fazer dentro da situação. Algo bom, algo melhor, algo que eu não sei o que é, não consigo pensar, mas ele vai fazer. Assim nos diz o Senhor. Então, Daniel, capítulo 3, diz assim, a partir do verso 23. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. Eles caíram na fornalha, caíram na situação amarrados. Mas dentro da situação, eles foram desamarrados. Eles caíram amarrados e dentro da situação, eles foram desamarrados. Eles foram livres, eles foram soltos. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantados, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é, então, que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo, diz nessa versão. Veja, o que é que ele, Nabucodonosor, está vendo? Está vendo eles soltos na fornalha, porque eles caíram amarrados. A segunda coisa que ele está vendo é que eles estão passeando dentro da situação. Eles estão passeando, se movimentando, continuaram agindo. Eles não estão prostrados, eles estão caminhando mesmo em uma situação difícil, sem sofrerem nada. Porque o que Nabucodonosor esperava? Diante da sua fúria, diante da sua raiva, diante da sua altivez, esperava o quê? Que eles mendigassem favor, que eles se curvassem. Esperava ver eles sofrer. Porque existem pessoas que gozam com o seu sofrimento. Quando você está sofrendo, essas pessoas ficam felizes e contentes. Porque são inseguras. E a sua estrutura mental está no status, está nas conquistas, está no poder, está na quantidade de soldados, está na quantidade de networking. Então são extremamente inseguras. E querem aferir sofrimento em outras pessoas. Para quê, Lilian? Porque se sentem poderosos. Se sentem dominadores da situação. Então isso eleva o eu dessas pessoas. Eu sou poderoso. Mas ele não estava vendo isso. Ele não viu o jovem se curvar. Ele não viu o jovem sofrer. Ao contrário, ele viu os jovens desamarrados e passeando dentro da fornalha de fogo, sem sofrimento. Então, ele não teve o resultado que ele esperava. Porque ele lançou nessa situação porque ele queria a morte. Ele não queria ser contrariado. Ele queria as coisas do jeito dele. Mas eu venho te falar, porque eu sei que estamos vivendo tempos difíceis. E quem é as pessoas desses tempos difíceis? Qual é os seus comportamentos? A gente vai falar também. Então aqui você está vendo que existem pessoas observando, eu e você, dentro do processo. Então, para nós entendermos que tipo de pessoas hoje estamos lidando. 2 Timóteo, capítulo 3, fala assim: lembre disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão, olha aí, muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros
violentos e inimigos do bem. Por eles não terem amor, serão duros, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Amarão mais os prazeres da carne do que a Deus. Mas qual é a aparência deles? A aparência. Qual é a sua vestimenta? Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Parecerão seguidores da nossa religião, mas com as suas ações, comportamentos, decisões, negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem. Alguns desses, avarentos, egoístas, desobedientes, duros, enfim, caluniadores, inimigos do bem. Então, alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas. Conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. Por que ele consegue dominar essas mulheres? Porque elas não são filhas de Deus. Porque elas não carregam as palavras de Deus. Porque elas não estão em Cristo, mas elas estão numa vida de pecado. É o que a palavra está dizendo. São fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Não conhecem a Deus e não conhecem a Jesus Cristo. Porque ele disse, aqueles que irão matar vocês pensarão estar fazendo o que Deus quer, falando com as minhas palavras. Mas eles não me conhecem, diz Jesus, e não conhecem o Pai. Então essas mulheres, elas tentam aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Porque se a verdade estiver dentro delas, elas não seriam dominadas por esses homens maus, violentos, inimigos do bem, que têm aparência, mas as suas ações são más. E a palavra diz que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejo. Então, se elas estão cheias de pecado, é porque a palavra de Deus não entrou dentro delas. Porque a palavra de Deus limpa. E a verdadeira confissão traz arrependimento. E arrependimento é você reconhecer que está na prática errada de vida. Abandonar esses maus caminhos e de Deus ter misericórdia. Os próprios judeus fariseus diziam que eram filhos de Deus. E Jesus falou, não, vocês são filhos do diabo. Ele é o pai de vocês, porque é mentiroso. E vocês querem realizar o desejo dele. Então pecar é um desejo de quem? É do diabo. Mas abandonar o pecado é um desejo de Deus. Que venhamos abandonar o pecado. Então a palavra continua. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Veja só, coloque aí a promessa. O que vai acontecer com esse tipo de homem? Avarento, inimigo do bem, violento, orgulhoso, vaidosos, xingadores,
ingratos, egoístas. Mas não irão longe, diz o Senhor, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Aqui na palavra de Deus, deixa eu abrir aqui pra gente. Aonde Saulo vai falar. Queria marcar aqui. Aonde Saulo vai falar. Veja o que ele vai dizer. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4. Eu tenho promessas de Deus aqui para você. Eu vou ler o que o Senhor falou, mas nós iremos iniciar e ler o capítulo todo. Veja, porque eu sei que nós estamos lidando com obras más. O próprio Saulo, ele está dizendo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14, ele diz assim, veja o que Paulo diz. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Eu não sei quem está causando mal à sua vida. E não é pouco, é há muito tempo. Tramas que te aferem sofrimento, dor. E se você não luta, contra a carne e sangue, você deve estar resistindo em fazer vingança com obras das suas mãos. Então nós sofremos, porque nós, aqui eu venho como uma profeta de Deus, mas eu sou uma ser humana. E eu venho liberar a palavra do Espírito Santo de Deus. Mas a ser humana, Lilian, ela sofre, ela sente as obras da maldade. Você sente as obras da maldade, porque você tem sentimentos, você tem emoções, você tem um psicológico, você tem uma imagem, uma expectativa sobre pessoas. E muitas pessoas, às vezes, estão disfarçadas do bem, mas tem malignidade no seu coração. Então, o diabo encontra espaço para usar essas pessoas para nos aferir dor e sofrimento. E eu trouxe o exemplo de Paulo para você ver a realidade e a promessa que está sobre mim e você. Para que eu e você não venha esquecer e nem parar para resolver, mas entregar ao nosso Deus e Pai, que luta pela nossa causa e que não tem culpado por inocente. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Coloque aí no seu caderno, eu coloquei na minha Bíblia. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Ou com o que ele fez, diz a palavra de Deus. Então, eu não sei quem está te aferindo dor e sofrimento e tem te causado muito mal. Mas o que o Senhor está dizendo é que vai retribuir de acordo com o que essa pessoa fez. Por exemplo, hoje, eu e meu esposo, a gente vive uma relação muito mais tranquila. Porque eu fui muito trabalhada na identidade e na confiança em Deus. Eu entendi que nós temos vidas individuais. E aqui não é para eu ser rebelde e cheia de rebelião, não. Individuais assim, eu vou escolher a minha plantação. Eu escolho fazer o bem. Eu escolho obedecer a palavra. O que ele vai plantar na vida dele, o que ele vai escolher fazer, é de responsabilidade dele, não é minha. E muitas vezes a gente quer controlar o que o outro vai semear. Mas o outro ainda está obstinado, como nós iremos ler a passagem de Faraó. Vamos falar dele. Homem, coração obstinado, diz a palavra de Deus. E você vai ver o que Deus fala. Estamos falando de realidade. E não é diferente de hoje. O que aconteceu no passado, acontece agora também.
Eu não sei qual é a autoridade que possa estar agindo sendo obstinado ou obstinada, sendo má. Isso pode ser inclusive um pai, uma mãe, que são autoridades que deveriam cuidar de você, mas têm trazido opressão, têm trazido dor, têm trazido sofrimento. Pode ser seus familiares, seus irmãos, pode ser uma autoridade, um juiz, um advogado, eu não sei, um policial, eu não sei. Você aplica na sua realidade. Mas o que você tem que entender é que o Senhor está dizendo. Por isso que eu e você deve praticar o bem, para que também não recebemos o mal pelas nossas ações. Porque o Senhor está dizendo, o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. É o que Paulo está falando. Então por que eu não vou procurar saber, eu não vou me defender, eu não vou entrar em briga, eu não vou entrar em confusão. Por quê? Porque o Senhor está me garantindo, Ele está dizendo, eu vou tratar. Eu vou trazer a recompensa por essas obras. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele não é indiferente ao sofrimento. Ele ouve o clamor do aflito. Ele ouve o clamor da pessoa que está em opressão. Ele ouve o clamor da pessoa que está sobre cargas pesadas. Ele ouve o clamor das pessoas, do seu povo, que estão sobre muitos trabalhos, em situações muito difíceis. O Senhor ouve. Um diagnóstico pode estar aferindo muita dor e sofrimento para você, e o Senhor está ouvindo o teu clamor. E a mão poderosa dele é quem vai te socorrer. Entender o quanto somos humanos é muito importante nessa vida. Humanos limitados. Que se Deus não lutar a nossa causa, o inimigo nos devora. Porque se ele encontrar brecha, ele usa qualquer pessoa contra você. Mas essa pessoa está consciente do que está fazendo. O diabo incitou Judas na mente. E Judas decidiu fazer. E aí ele entrou. Jesus não diz que os judeus e os fariseus, que o diabo entrou neles. Mas diz que o desejo deles de matar Jesus é um desejo do diabo. E que o pai deles é o diabo. Por quê? Porque eles queriam fazer mal a Jesus. Então, quem é o mentiroso? É o diabo. Desde o princípio, quem trouxe divisão no céu? Quem trouxe dor e sofrimento para um Éden, para um lugar tão perfeito que Deus deu a Adão e Eva? Quem foi que trouxe confusão mental, engano mental, na verdade? Quem trouxe engano mental, sofrimento e dor? Quem se rebelou contra Deus? Então, o que hoje está dividindo a sua casa? O que hoje está roubando a paz da sua casa? Você está contribuindo para isso? Tentando ter paz com a boca? Tentando ter paz? Tentando convencer pessoas? Sabe quando foi que eu tive paz? Paz em mim? Porque tentar controlar as outras pessoas, seja filho, seja familiares ou etc., rouba a nossa saúde. Porque muitas vezes vamos ouvir o que a gente não quer ouvir. Aquelas pessoas estão com o coração obstinado. Vão nos aferir mais dor e sofrimento como o Faraó. Vão ser como os Nabucodonosor, vão nos colocar em uma situação difícil, vão nos abandonar, vão nos deixar de lado, vai nos rejeitar. Por exemplo, pode ter alguém agora que na sua vida, por você não se submeter a fazer o que quer, pode, por exemplo, se você tem um carro, pegar a chave do carro, não deixar você dirigir, não te dar o dinheiro se você não tiver finanças. Essas coisas acontecem, é o mais reais. Eu ouço bastante testemunho sobre isso. Aquilo que a pessoa tem o poder em suas mãos, usar para aferir dor e sofrimento do outro. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu quero que você espere no Senhor, porque é o que Deus está me ensinando, a esperar no Senhor, que Ele retribua a cada um de acordo com as obras das suas mãos. Assim nos diz o Senhor. E aí continua, tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, nós vamos falar de Faraó, ele também resistiu às palavras de Deus. Deus estava dando uma ordem, Deus é soberano, mas Faraó queria fazer a sua vontade.
Faraó não queria liberar o povo de Deus. Faraó não ouviu as palavras de Deus. Mas aí o que aconteceu? Deus usou a sua mão poderosa e mexeu em todas as áreas de Faraó, até que ele deixasse o seu povo ir. Porque o que Deus planejou é o que vai acontecer, e não o que Faraó quer. Eu não sei quem é o Faraó na tua vida, mas deixa a mão de Deus agir. Dá corda, Faraó. Ah, não quer não, Faraó, tá certo. Deus vai agir. Porque o que vai se estabelecer é o plano de Deus. Não vai ficar o reino das trevas. Então, qual é o nosso papel? Orar. Para com Deus, para que Ele lute contra o nosso inimigo, o diabo, que está roubando a nossa paz, que está roubando a alegria, que está roubando a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física, que está trazendo situações difíceis para a sua empresa, para o seu casamento, para o meio dos seus familiares, para o meio da sua casa. Você tem que ser verdadeiro com Deus, porque de verdade nós somos humanos e tem situações que nós não sabemos o que fazer, mas Deus nos orienta. Deus nos orienta. Se entrarmos em jejum e oração, Ele nos dirige em todas as situações. Então eu quero que você anote uma outra coisa que o Senhor falou. Tome cuidado com Ele também, vocês, porque Ele resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Tá vendo que o que acontece hoje comigo e com você acontecia antes? Ninguém foi em minha defesa. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Então ele está dizendo que ninguém foi a favor dele, ele foi abandonado, mas que Deus estava com ele, revestiu ele de força, libertou da boca do leão, e ele tem certeza, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Então também coloque aí no seu caderno, o Senhor me livrará de toda obra maligna. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Já vai 33 minutos, então vamos para Êxodo, que é a outra palavra que o Senhor deu para mim. Depois você pode ler todo 2 Timóteo. A palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo 7, a partir do verso 14. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Um coração obstinado só faz o que quer. Não é um coração flexível para ouvir a verdade, para ouvir uma direção. Não. Essa pessoa só faz o que quer. Porque aqui é uma pessoa. Por mais que a gente não lute contra carne e sangue, né? Mas contra potestades, principados. Aqui é uma pessoa que está com o coração obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixa o meu povo ir para que me adore no deserto. Então Faraó, ele tem uma direção aqui. Mas por seu coração ser obstinado, ele não quer obedecer. E você vê que Deus manda dizer a ele. Eu acho lindo porque se eu fosse uma soberana poderosa, eu ia dizer para as pessoas fazer.
né? Pensando assim como uma ser humana. A gente ia dizer para as pessoas fazer assim: olhe, largue isso, deixe isso. Mas cheio do Espírito Santo, a gente age de outra maneira, né? Tô falando na humanidade. Mas Deus, sendo a pessoa mais poderosa, a maior autoridade do mundo, ainda assim respeita as autoridades que ele próprio colocou. Porque todas as autoridades são estipuladas por Deus. Então ele avisa, ele está dizendo: diga a Faraó, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixa o meu povo ir, para que me adore no deserto. Porque se fosse eu e você, a gente ia tirar o povo de lá e não queria nem saber de Faraó. Não ia respeitar a ordem do processo. Respeitar a autoridade que está ali sobre o povo, foi estipulado. A palavra é o Deus Todo-Poderoso. Gente, era pegar o povo pela mão e tirar e Faraó ficasse para lá. Mas você vê que ele não agiu assim. Ele mandou avisar para que ele deixasse. Mas ele não temeu a Deus, porque uma pessoa que teme a Deus iria deixar. Mas um coração obstinado é cego. Tá na escuridão, não vê nada. Não sabe nem para onde tá indo. Aí, deixa o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Então, ele feriria o rio. Vou ler o versículo adiante para você ver a palavra que o Senhor me entregou. Então, com o bordão, ferirei as águas do rio. Os peixes que estão no rio vão morrer. Porque tem peixes ali que bebem aquela água, habita naquele ambiente. Mas porque Deus ia ferir, aqueles peixes morreriam. Eles não teriam mais como se manter vivos. Você vai entender. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, irmão. As águas do Egito. Sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de maneira como nas de pedra. Tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Veja, tocar nas águas do Egito, canais, lagoas, rios e todos os reservatórios. Fisicamente, nós precisamos se alimentar e beber água. São necessidades básicas para um ser humano viver. Então, está ferindo uma necessidade. O povo precisa de água para lavar, para cozinhar, para tomar banho, trazendo para a linguagem de hoje, para beber, para se hidratar o corpo. E é esta área que o Senhor estava ferindo. Eles ficariam sem água, porque a água ficaria com sangue. E os peixes que viviam na água morreriam. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. Se cumpriu o que Deus anunciou. O rio cheirou mal. Se cumpriu o que Deus anunciou. E os egípcios não podiam beber a água do rio. Não podiam beber a água do rio. Ficaram sem água. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. De maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu,
como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Veja. Os sinais de Deus continuarão. Eu não sei quem não está ouvindo você. Eu não sei quem não está dando importância ao que está acontecendo e tem virado as costas para você e para as palavras de Deus, para a verdade, para o caminho certo, para aquilo que é certo, por causa do coração obstinado. A palavra é clara. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção. Sem dar atenção. Então ele voltou-se para casa, ele foi fazer o que ele tinha que fazer. E não deu atenção ao que havia acontecido, aos sinais de Deus. Aos sinais de Deus, porque era a mão poderosa de Deus que estava agindo no Egito. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água, para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim, se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Capítulo 8. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adorem. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. As rãs virão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Engraçado que aqueles que praticavam ciências ocultas também fizeram aparecer rãs. Mas tirar rãs só falando com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz: Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fique somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. Então Moisés cumpriu a sua palavra. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, acabou o sofrimento, né? Acabou o incômodo. Aí o que ele fez? Continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, Faraó não é um homem de palavra. Ele não cumpre palavra. E o Senhor me traz aqui com essa palavra para você ver. Ser dependente de Deus é algo que eu estou caminhando há algum tempo.
e gera um conflito mental na parte humana. Quando você entrega o controle a ele, você não age mais com as suas mãos. Você age direcionada ou direcionado por ele. Ele vai te dizendo em cada situação como você deve agir. E a carga mais pesada é dele. Porque tem situações que só ele pode fazer. Sabendo que ele luta por mim e por você. E que ninguém pode frustrar os planos de Deus. E que a sua mão poderosa age em nosso favor. Porque este povo que Deus está pedindo para ele deixar o povo ir e ir adorá-lo. E buscar a Deus. Porque esse povo é de Deus, não é de Faraó. Então ele está obstinado, com o coração duro, não está dando atenção aos sinais, não quer ouvir as palavras de Deus. E Deus, ele vai continuar manifestando a sua mão poderosa até que Faraó solte o seu povo. Então esse povo estava debaixo de injustiça, debaixo de um faraó mau, que trouxe mais sofrimento para eles, trouxe cargas pesadas, que quando Deus começou a pedir para liberar o povo, ele começou a trazer mais carga pesada para esse povo. Esse povo passou a sofrer mais ainda. Então é como Nabucodonosor, os jovens não quis se render, então ele cria uma situação para os jovens sofrerem. Então o faraó está fazendo o povo de Deus sofrer. Mas esse sofrimento, essa tensão, anuncia algo. O que, Lilian? Libertação, diz o Senhor. Toda essa pressão, todo esse sofrimento, toda essa aflição mental, todo esse desgaste físico, anuncia o que Deus vai fazer. Libertação. Porque os 3 jovens foram soltos e este povo será livre. Este povo foi livre. Esse povo, meu povo, teu povo, essa situação que eu vivo, você vive, nós seremos libertos, diz o Senhor. Porque eu tenho os meus sofrimentos, as aflições e você também. Então Deus, ele vai te libertar desse sofrimento, dessa doença, desse patrão mau. E o que vai haver? Conversão. Saulo estava mal posicionado. Saulo, ele estava com maus comportamentos. A posição dele diante de Jesus era má. Ele estava praticando mal diante das pessoas. Mas, ao resplandecer da luz do nosso mestre, ao nosso mestre encontrar com Saulo, Saulo foi livre daqueles pensamentos mentirosos que era o desejo de Satanás de matar aqueles que falavam em nome de Jesus. Ele se converteu, ele se rendeu, ele foi cheio do Espírito Santo e passou a morrer por Cristo Jesus. Então ele estava mal posicionado, mas Jesus posicionou Saulo na direção certa. Então creia em nome de Jesus que o próprio Jesus, se o seu esposo está mal posicionado, Jesus vai colocar ele numa posição certa. Se sua esposa está mal posicionada, Jesus vai colocar a sua esposa na posição certa. Se o seu patrão está mal posicionado, está sendo injusto, avarento, opressor, o próprio Jesus vai posicionar esse chefe por causa das tuas orações. Tu acha que a igreja não estava orando não, sabendo que Paulo estava indo para Damasco? Eles sabiam. Eles deviam estar orando, deviam estar escondidos. Então eu não sei o que as autoridades estão fazendo. Seja um governante, um presidente. Ou coloque uma autoridade aí. Um pai, uma mãe, um pastor, um líder. Aferindo dor e sofrimento. Então Deus ouviu as tuas orações e vai te libertar desta situação. Eu não sei qual é a libertação que você precisa. De uma situação que te afere dor, sofrimento e uma sobrecarga.
a você que é povo de Deus, a você que está sofrendo injustiça, porque ele está sendo injusto com o povo de Deus. Ele está praticando mal com o povo de Deus. E Deus agiu na situação para libertar o seu povo desse homem mau, egoísta, avarento, amante de si mesmo, violento, o faraó. Creia nas palavras de Deus. Você pode ver essa pessoa aqui maravilhosa, mas eu não era assim. Deus restaurou minha identidade, Deus restaurou a minha saúde emocional, psicológica, física. Ele tem me libertado de várias situações. Hoje o meu lar, ele tem saúde, ele tem paz, ele tem felicidade, ele tem uma boa convivência, porque ele tem Jesus Cristo. Porque a minha confiança está em Jesus. Quando dá qualquer problema, que não se remete só à minha casa, ao meu relacionamento com meu marido ou filhos, mas a qualquer problema externo. Eu tive problema na universidade, com alguém me perseguindo, colocando prova difícil, falando um bocado de baboseira lá, direcionando pra mim, pra me ferir como uma flecha. Eu já passei por várias situações, familiares que traíram, que viviam falando mal da minha vida. Eu já vivi várias situações. Não se remete só ao meu relacionamento com meu esposo. Mas há muita coisa para eu melhorar e ele melhorar também. E eu confio na libertação do Senhor. Mas eu sei que as obras mais vêm. E a gente é ser humano e quer agir. Mas o que o Senhor está dizendo é que Ele vai agir na situação. E aquilo que te aprisiona, e aquilo que te faz sofrer, e aquilo que te afere sofrimento, e aquilo que você não aguenta mais, porque é injusto, é mal, é opressor ou é opressora, o Senhor vai te libertar desta situação. O Senhor vai te libertar desta situação. Quando meu esposo estava na UTI, ele estava em uma situação que ele precisava de uma libertação. Ele estava com um diagnóstico de morte. Ele não conseguia reagir aos remédios, foi internado na UTI. E de repente o quadro dele mudou. Quem libertou ele? Deus. Daquele diagnóstico de morte, daquela situação de morte. O homem que ele é hoje, a mulher que eu sou hoje, Deus nos libertou e vai libertar mais ainda. Mas eu quero ser liberta por ouvir a voz de Deus. Não queira não, viu? A mão de Deus não, viu? Queira não que dói. Então Deus mexeu em todas as áreas de Faraó para que ele libertasse o seu povo e livrar o seu povo daquela dor e do sofrimento. É como assim, é como se tivesse uma empresa, seu chefe fosse muito mal com você, porque existe. Eu tinha uma amiga que ela tem uma filha, não podia deixar o emprego, o marido abandonou, ela dizia que quando passava perto do chefe, o chefe pegava a mão e passava na bunda dela. Aí você diz, não, tem que denunciar, tem que não sei o quê. Às vezes parece historinha de Cinderela. Vai abrir ali um processo, ela vai ser demitida. Enfim, na identidade que eu tenho hoje, eu agiria de outra maneira. Eu realmente me posicionaria, preferia sair. Por quê? Porque hoje eu tenho uma mente muito confiante no Senhor. Então, mesmo que vá me aferir o mal, mas é a coisa certa, eu vou fazer a coisa certa. Mas quando a pessoa ainda está num preparo, numa identidade frágil, numa identidade sem estar restaurada, no caráter de Deus. Não é que você confia no ser humano. Não. Vou sair da empresa porque eu tenho muitos contatos, vai arrumar um emprego pra mim. Não. É porque você confia em Deus. Então, numa situação dessa, eu iria falar com Deus, eu iria conversar com Ele, iria assim, de repente, pedir demissão, abrir mão dos benefícios. Eu não posso dizer o que eu faria porque não aconteceu comigo. Então, eu não sei como agiria na situação. Porque cada situação tem uma ação. Eu posso falar das coisas que eu já vivi, que eu já dei testemunho aqui. Sobre coisas que foram bem difíceis e que eu agi me posicionando, fazendo a coisa certa. Então, mas porque eu já tinha uma identidade em Deus, eu confiava em Deus. Eu sabia que mesmo que eu fosse demitida e eu estava sob ameaça porque queriam que eu mentisse, eu sabia que Deus abriria outra porta. Mas que eu não podia dar esse testemunho, estava todo mundo esperando o que é que eu ia fazer. Aí no final eu ia dizer, não, eu menti, eu disse que uma carreta virou, que o carro virou, e não, eu falei pro cliente que eu errei a conta. E ele usou de misericórdia.
E pra glória de Deus, foi tão bom, aquela coisa assim, sabe? Você fazer a coisa certa é muito bom. Quando você faz a coisa errada, né? E desagrada a Deus, isso te machuca. Porque quem ama a Deus quer fazer o que agrada a Ele. Quer fazer o que agrada a Ele. Como teve uma vez que Deus pediu pra eu dizer algo ao meu esposo, e ele começou a fazer um bocado de obras mais. O que você fez, Lilian? Foi atrás? Não. Fiquei na minha. Porque eu já tava com minha identidade restaurada. Fiquei cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, fazendo as minhas coisas, indo pra universidade. Eu falei algo que Deus mandou e ele não gostou. Eu fiquei fazendo minhas coisas, eu já tinha minha identidade. No máximo, a ameaça do diabo é ele vai embora. Sim, mas se ele for é porque Deus permitiu, porque o diabo só vai até onde Deus permite. E se ele for embora, eu tinha que me valorizar. Eu já tinha isso na minha consciência. Que eu sou uma boa esposa, eu sou muito boa para com ele, eu de verdade amo ele, faço o bem para ele, apoio a carreira dele. Não tem esse negócio de ficar com ciúme, com inveja. Não, eu sou uma pessoa que mais torce por ele, pela nossa família. Oro para Deus nos abençoar, oro para Deus nos proteger, pra gente ter um relacionamento a cada dia mais saudável. Então, eu sei do bem que eu faço pra ele. Eu sei a mulher que eu sou. Então, eu tinha que me valorizar. Se, por um acaso, ele decidisse, isso na minha mente, uma conversa com a minha alma, né? Ele decidisse ir embora, não dar valor à mulher que tinha, eu ia continuar confiando em Deus. Porque se fosse da vontade de Deus de voltar, ele iria voltar. Mas eu não podia ir atrás, ficar lá no juízo, não. Deus disse, falou... Pronto, pode deixar. Porque o que aconteceu? Ia haver uma libertação. É só pra você entender o processo. Então Deus me pediu pra falar algo. Então o diabo, ele começou a se manifestar. Porque eram maus comportamentos mesmo. Comportamentos que às vezes eu dizia, Senhor. E era tão difícil a situação, que eu já contei aqui esse testemunho. Que uma vez eu vi da universidade, e eu vi um caminho todinho chorando, porque eu dizia, Senhor... Por que tanta maldade, né? Porque eu olhava pra mim e eu só fiz o bem durante todo o tempo do meu casamento. Porque eu sempre soube o que eu queria. Sempre quis família. Sempre fui fiel a ele, honesta. Sempre fiz o bem como mulher. Sempre. Sempre. E aí eu vinha conversando com o senhor e chorando. Porque aquela mulher dizia, meu Deus, mas eu não mereço. É como se estivesse cego, sabe? Dominado, sem juízo pelo capeta. Aí... começou a chover, uma nuvem mesmo, o céu tava muito ensolarado, e uma nuvem só debaixo da minha cabeça chovendo, caindo aqueles pinguinhos molhadinhos em mim, e eu sabia que era Deus dizendo, eu tô com você. Eu tava bastante triste, assim, as lágrimas caíam sem nem falar nada. E eu já tive uma visita de 2 anjos na minha porta, que eu só soube que era anjo por causa daquele dia, porque de repente quando eu ia na rua, esses 2 homens apareceram de novo na minha frente, louvando ao Senhor, sendo que estavam distante de mim assim, e eles cantavam um hino que eu não me lembro, mas eles começaram a cantar um hino. Aí eu fiquei olhando pra eles, eu disse, meu Deus, eu conheço eles, já estiveram na minha porta, eu dei água e dei outra coisa também, mas eu não vou falar aqui. Eu disse, mas será que é anjo? Só pode ser. Como é que a pessoa pode aparecer 2 vezes, né? Pra mim, a mesma pessoa, fosse pessoa diferente cantando louvor, mas eram os mesmos homens. E aí eles foram até certa parte do caminho, quando chegou numa rua, eles dobrou. E é engraçado que eu tava de cabeça baixa, eu só escutei o louvor. E aí quando eu levantei a cabeça, foi que eu vi que eram os 2 homens que já tinham entrado na minha porta. Porque eu tava de cabeça baixa, assim, né, com as lágrimas caindo, triste. Tava até sem sombrinha. Então eu escutei aquele louvor, eles estavam louvando muito alto, que era pra eu escutar. Era um louvor muito bonito, é uma pena eu não lembrar. Eu não lembro se eu escrevi no caderno, mas eu acho que não. Porque eu escrevo tudo num caderno. E aí eu levantei, eu fiquei olhando, eu disse, meu Deus, é o mesmo, mas pode ser anjo. E aí quando chegou em determinada rua, eles dobraram e eu continuei em frente, já tava próximo à frente da minha casa, assim. Faltavam uns 20 passos pra minha casa. E eles deram uma olhada pra trás, ainda louvando. Eles não falaram comigo. Ainda louvando e foram embora. Eles apareceram do nada, porque eu tava numa rua vazia. Eu tava numa rua vazia, porque quando eu entrei na rua, ela estava vazia. Aí começou a chover em cima de mim, e eu de cabeça baixa chorando. E de repente eu só escutei o louvor alto. E esses 2 homens estavam lá.
Então Deus estava dizendo para mim, eu estou com você, porque ele sabia que a situação era difícil. Mas e o que aconteceu depois? Ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Ainda ganhei presente, a gente ficou super bem. E a gente ficou bem. Porque Deus já estava falando. Então ali houve uma libertação de um mau pensamento, uma libertação de um mau comportamento. Por quê? Porque os maus comportamentos não surgiu efeito em mim. E porque os maus libertação de algo que o Senhor falou. Então ia haver uma libertação. O demônio perderia o domínio. Então houve maus comportamentos. Por que eu tô falando isso? Porque você tem orado por alguém da sua família. Quando está próximo da libertação, muitas vezes há, às vezes, maus comportamentos. Veja, ia haver libertação. Mas Faraó estava se comportando mal. Houve libertação na vida de Saulo. Mas Saulo estava se comportando mal. Estava realizando o desejo do diabo. Mas ele foi livre daquela maneira de pensar. Daquela posição que ele vivia na sua vida. E ele se rendeu a Cristo. Este homem precisou da mão poderosa de Deus para se dobrar à vontade de Deus, ao plano de Deus, na vida do seu povo. Porque quando chega o tempo de libertar, Deus não vai mudar de ideia. Ele vai libertar, porque você está orando, porque a palavra diz que o povo orou a Deus. O povo estava sofrendo. E que Deus viu o sofrimento, Deus viu a aflição. Então, estava chegando o tempo da libertação. A palavra de Deus diz que a mulher daria filho, mas daria com dor. Mas depois que o filho nasce, né, é alegria. Então é isso. Você está gerando hoje seu marido em oração, seu filho em oração. E quando vai nascer, às vezes tem aquela dor. Mas também quando você vê o resultado do nascimento, você vai se alegrar, diz o Senhor. Para mim, para você. Não é? A gente nem lembra mais da dor quando o bebê, ele nasce. Eu ia trazer outro exemplo aqui, mas... Então essas são as palavras de Deus que nós falamos hoje. O Senhor diz que vai haver libertação, que Deus vai nos livrar dos planos do maligno, que Deus vai retribuir a cada um segundo as obras das suas mãos. E aqueles que têm agido tolamente, com egoísmo, com etc., como nós lemos aqui na palavra de Deus, Deus também falou em 2 Timóteo 3,13. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, nessa versão. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.